Olá, irmãos, povo querido, povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor. Estão todos bem? Espero que sim. Nós estamos aqui na nossa quinta da palavra profética, desde as 6 da manhã, que a igreja está aberta, e estamos aqui em oração, porque entendemos que a oração é este elo entre o homem e Deus, né? Não há vida com Deus sem oração. Não há relacionamento com Deus sem oração. Oração é diálogo, oração é conversa, né? E nós desenvolvemos o diálogo e a conversa com Deus através da oração. Não existe uma outra forma de nos comunicarmos com Deus a não ser através da oração, né? Deus se comunica conosco através da sua palavra e nós respondemos a essa comunicação de Deus através da oração. E é sobre esse tema que queremos falar. Queremos falar sobre oração, mas eu gostaria de pedir que você compartilhasse esta transmissão para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação tão importante. Nós reservamos esta quinta-feira, a quinta da palavra profética, para que a igreja estivesse em sintonia com Deus, para que a igreja pudesse desenvolver este hábito de orar. Precisamos criar uma disciplina de oração, viu? Precisamos criar essa disciplina de oração. Muitas vezes nós queremos ter alguma coisa da parte de Deus, queremos ter uma vida melhor com Deus, queremos ter uma comunhão maior com Deus. Às vezes queremos ter poder, às vezes queremos cantar com unção, queremos pregar com unção, queremos ter forças para evangelizarmos, para ganharmos almas, queremos melhorar em vários aspectos da vida espiritual, mas não queremos usar a ferramenta que temos para que isso aconteça, que é a oração, né? Então não dá, né? Eu quero chegar na igreja e cantar com unção. Se eu não tiver uma vida de oração, não é só orar para cantar. Hoje eu vou cantar, então eu vou orar hoje. Não, é ter uma vida de oração, né? Como Daniel tinha uma vida de oração. Quando ele ouviu a sentença de que aquelas pessoas que fossem pegas, né, se curvando diante de outro Deus, de outra divindade, seria lançado na cova dos leões, mas era um hábito que ele tinha. Como é que se muda um hábito da noite para o dia? Mesmo sob ameaça, se já é um hábito, a gente vai orar, vai tomar essa atitude e isso é inevitável, né? Eu entendo que todas as pessoas, especialmente nós evangélicos, né, servos de Deus, todos os cristãos, de modo em geral, não deveriam fazer qualquer outra coisa antes de orar. Não deveriam fazer qualquer outra coisa antes de falar com Deus, antes de criar essa comunicação maravilhosa com o Senhor. Nós que não deveríamos tomar nenhuma outra atitude ao longo do dia, né, sem que primeiro, nosso primeiro contato, a nossa primeira comunicação, a primeira palavra que formos pronunciar, que seja para Deus. Vamos pensar como que o dia seria melhor se nós iniciássemos o dia e dessemos um bom dia para o Espírito Santo e falássemos logo com Deus, mas muitas vezes nós só nos lembramos de Deus ao longo do dia quando acontece algum problema. Estamos com algum tipo de dificuldade, mas deveria ser uma disciplina diária levantarmos pela manhã e a nossa primeira fala fosse com Deus, esvaziados, né? Porque de manhã nós estamos esvaziados de tudo, né? No final do dia nós somos nós com mais um monte de coisas, de fatores externos que fizeram parte da nossa vida, mas pela manhã nós estamos vazios. Estamos leves, né, com a cabeça tranquila. Esse é o melhor momento para a gente se comunicar, esse é o melhor momento para a gente falar com Deus, tá? Então eu quero ler um texto com você, mas antes eu gostaria de pedir mais uma vez
que vocês compartilhassem, viu? Compartilhassem essa transmissão para que outras pessoas também possam ter acesso e então possam ser orientados, né, sobre este dia. Como eu disse para vocês, para nós aqui na igreja já começou desde as 6 da manhã, mas para muita gente, né, hoje já é meio-dia, nesse dia de hoje muita gente ainda nem falou com Deus, muita gente nem orou, né? E aí, como é que está o dia? Você já está me ouvindo aí? Começou o seu dia como? Respondem para mim. Você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Já deu um bom dia para o Espírito Santo hoje? Se sim, amém. Se não, tem a oportunidade agora de fazê-lo, tá? Mas eu quero te pedir mais uma vez, compartilhe para que outras pessoas possam também ser edificadas. Josi, Shalom, Pai do Senhor, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui. Que Deus abençoe vocês, então façam isso, tá? Compartilhem para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações. Compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também por esta palavra, tá? E vamos ter uma tarde juntos aqui, né? Esse início de tarde, vamos começar juntos aqui, comentando um pouco então sobre oração, tá bom? Então vamos lá, quando você vai compartilhar e comentar, nós vamos ler o texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 13, amém? Pega aí a tua Bíblia e vamos ler juntos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Uma mensagem simples, tá? Uma mensagem para edificar o teu coração, para edificar a tua vida, para fortalecer a tua fé, tá? E para fazer com que você sempre saiba a que recurso recorrer quando você encontrar alguma dificuldade, quando você encontrar assim, aperto, quando você quiser melhorar o relacionamento, né? Porque essa palavra relacionamento é uma palavra que eu cito com muita frequência, né? Maria do Carmo, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Essa palavra relacionamento é uma palavra que eu cito com muita frequência, porque não tem outra forma de nós termos relacionamento com Deus a não ser pela oração, né? Precisamos nos relacionar com Deus, mas especialmente através da oração, né? Vou ler aqui o texto então para vocês. E aconteceu o que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tendo o que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Então, esta é a palavra, Camila, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vinda.
Esta é a palavra que Jesus está dando para os seus discípulos acerca do poder da oração e da necessidade de serem persistentes nela. Existem pessoas, pessoal, que desistem fácil de tudo, né? Existem pessoas que não têm essa persistência, não têm esta determinação. Não, eu comecei, eu não vou desistir até alcançar o meu objetivo. Eu comecei e não vou parar até que eu tenha certeza de que eu já fiz tudo o que está ao meu alcance para alcançar aquilo que eu busco, para alcançar os meus objetivos. Nós estamos vivendo dias de muitos pessimismos, né? Aquele pessimismo exacerbado, né? Onde as pessoas não acreditam mais. As pessoas não têm mais estão perdendo essa perspectiva de que podem alcançar alguma coisa melhor, de que podem realizar os seus sonhos, de que podem alcançar os seus pleitos, os seus objetivos, né? E Jesus mostra aqui nesse texto, então, os passos que precisam ser percorridos para que uma bênção seja alcançada. E ele começa, então, ensinando como se deve orar. E nós vamos perceber aqui alguns elementos que estão envolvidos na oração, que precisamos tomar consciência desses elementos para que a gente não seja levado ao longo da oração a voltarmos atrás e então pararmos de orar. Porque se eu tenho dúvida de que eu estou orando da forma correta, olha, já falei a palavra dúvida, se eu tenho dúvida de que estou orando da forma correta, logo há uma impossibilidade de a minha oração ser respondida. Quando eu me apresento a Deus para orar, eu preciso ter essa consciência de que o que eu estou apresentando para Deus vai ter como resultado, além da resposta às minhas demandas, vai glorificar também o nome do Senhor. Então, eu preciso primeiramente conhecer os elementos que precisam estar envolvidos na oração. Vamos vê-los aqui. Os discípulos pediram ao Senhor que lhes ensinasse a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus mostra para eles e diz o seguinte: quando vocês começarem a orar, comecem a oração adorando. Ele diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. Muitas vezes nós começamos a nossa oração já pedindo e colocando, com a tentativa de colocarmos Deus na parede, né? Colocarmos Deus na parede achando que Ele é obrigado a atender a nossa oração. Então, o primeiro elemento que precisa estar envolvido na oração, a adoração. O que é a adoração? É o reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. Quando eu orar, eu preciso reconhecer que é um servo falando com o Senhor. Quando eu vou orar, eu preciso entender o meu estado falho e pensar que Deus é totalmente santo, totalmente poderoso. Eu preciso me apresentar diante de Deus reconhecendo a minha humanidade, reconhecendo a minha fragilidade, reconhecendo a minha pequenez. Então, a primeira motivação do coração ao apresentar-se diante de Deus é a motivação adoradora. Eu preciso adorá-lo. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Esse é o segundo elemento que precisa estar envolvido na oração. O reconhecimento de que o que mais interessa para Deus em relação à minha vida não são as coisas desse mundo aqui e do agora. Quando a Bíblia diz, quando o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos que eles deveriam dizer para o Pai: venha o teu reino, está dizendo que o que deve mover as minhas vontades, o que deve mover a minha vida aqui, não deve ser em primeiro instante as coisas passageiras. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com as nossas demandas materiais. Queremos bens, queremos coisas efêmeras, passageiras, vaidosas. Quando no primeiro momento, ao eu me apresentar diante de Deus,
Eu reconheço que Ele é soberano e reconheço que muito mais do que tentar, do que querer satisfazer as minhas demandas materiais, Ele quer satisfazer as demandas da minha alma. Então eu preciso apresentar-me diante de Deus, apresentando a Ele as carências da minha alma. Preciso apresentar-me diante de Deus, apresentando as demandas da minha alma. Porque a maior necessidade do homem não é ter coisas. A maior necessidade do homem é ter a fome espiritual satisfeita. É ter as demandas da alma satisfeita. Eu preciso apresentar-me diante de Deus pensando que existe algo além daquilo que eu posso ver. Que eu preciso me apresentar diante de Deus com demandas além das expectativas do aqui e do agora. Porque eu fui chamado para ser eterno. Eu fui chamado para ser eterno. Então eu preciso ter a certeza de que a minha alma está bem com Deus. Porque não adianta eu pedir coisas para viver bem aqui, porque as coisas elas são passageiras. Eu preciso primeiramente pedir para Deus que as demandas da minha alma sejam satisfeitas, porque esta é a principal necessidade do homem. Jesus já deixou claro para nós: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas guardai o vosso tesouro no céu, porque ali, além de estar o teu tesouro, estará também o teu coração. Então a principal carência e demanda da minha vida não é acerca de coisas materiais, é acerca da minha eternidade, de se eu tenho certeza que eu vou ter a minha eternidade com Cristo. Então quando eu digo venha o teu reino, eu estou pensando nas coisas eternas. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou pensando que a minha vida ela é muito além daquilo que eu vejo no espelho. Eu estou pensando que o que eu preciso é muito além daquilo que tem ou está faltando no meu armário. Eu preciso pensar que a minha vida é muito além daquilo que eu tenho ou está faltando na minha conta bancária. Eu preciso pensar que a minha vida é muito além daquilo que está à minha volta. Existe algo além daquilo que os meus olhos podem ver. Eu fui chamado para ser eterno. Eu nasci para viver na eternidade. Então, no primeiro momento, a minha oração deve focar a eternidade. Em primeiro momento, em primeira instância, eu devo iniciar a minha oração reconhecendo que eu tenho um lugar melhor, além desse lugar que eu estou agora. Jesus nos chamou para sermos eternos. Entretanto, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus lhe pedindo de imediato coisas para satisfazerem as coisas daqui e do agora. Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu estou precisando daquilo, o resultado sou eu. Eu quero estar bem, eu quero viver bem. E aí talvez você pergunte, tem algum problema em relação a isso? Não. Mas nós estamos aqui numa etapa. Nós estamos falando dos processos evolutivos da oração, das sequências crescentes da oração. Aliás, melhor dizendo, das questões decrescentes, né? Eu começo pensando, pedindo as coisas eternas. Eu começo pedindo aquilo que realmente está relacionado com a eternidade, com o meu lugar de fato, que é a eternidade com Cristo, o reino de Deus. E aí outro aspecto importante acerca deste segundo elemento que precisa estar na oração, venha o teu reino, é saber o que é o reino. Aliás, no primeiro momento vamos pensar, o que não é o reino de Deus? Ele já disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, os primeiros elementos que devem estar envolvidos na minha oração são as coisas espirituais. Os primeiros elementos que devem estar envolvidos na minha oração são as coisas eternas.
Então, muitas vezes eu já começo a minha oração, eu começo a minha oração já bloqueando a comunicação com Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dar boas-vindas para o pessoal que está aqui. Deus abençoe aqui mais uma vez a Josi, a irmã Maria do Carmo, a Camila, a nossa líder dos adolescentes, a Daniele, a Vânia, Pai do Senhor, amém. Deus é maravilhoso, é verdade, Vânia. A irmã Maria do Carmo está dizendo, estou aqui aprendendo, amém. Então, vamos voltando então. Muitas vezes a forma como eu me apresento diante de Deus para orar já cria um bloqueio na comunicação entre eu e Deus. Porque eu já inicio a minha oração apresentando para ele demandas materiais. Eu já me apresento para Deus apresentando demandas para eu viver bem aqui e agora. Então vamos evoluir aqui na nossa compreensão dos processos, dos elementos que precisam estar envolvidos na oração. Então no versículo 2, versículo 3, aí ele começa a pensar, já que ele já entrou, a oração dele já começou com a adoração, e ele já pediu para Deus para que viesse o reino dele, e a vontade de Deus fosse concretizada, né? Vem o termo reino, seja feita a vontade de Deus, está relacionado mesmo a esse aspecto, né, de eu entender que o reino de Deus, as coisas espirituais são mais importantes na minha vida, aí eu posso entrar para os aspectos materiais. Rafael, novo convertido da nossa igreja, seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Vocês estão percebendo que a tela está saindo, de vez em quando, saindo e voltando, né? Porque meu celular está com vontade própria. Só espero que ele não interrompa aqui a nossa transmissão. Então vamos pensar. Eu cheguei diante de Deus, pedir para Ele, para que eu reconheci que Ele é o meu Pai, né? Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, né? Elementos da adoração envolvido aí. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, reconhecendo que as coisas espirituais elas são mais importantes do que as coisas materiais, né? São mais importantes do que as coisas efêmeras dessa vida. E aí eu posso então agora dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso lembra as necessidades básicas. Lembra que eu preciso comer, que eu preciso beber, que eu preciso vestir. E aí eu quero fazer aqui voltar um pouquinho um ponto importante para vocês, porque se eu entro de imediato na minha oração, levantando demandas materiais, levantando questões materiais, necessidades materiais, eu já estou ansioso. Geralmente eu já estou ansioso, eu quero muito, porque eu já chego pedindo. Geralmente quando a gente chega já pedindo, a gente está ansioso. E sobre esse aspecto aqui das necessidades, das demandas materiais, vamos pensar aqui. Eu já adorei, já reconheci que as coisas espirituais são mais importantes. E agora eu digo, Deus, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sobre o pão nosso, sobre essas necessidades, os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos, eu devo apresentá-los diante de Deus? Sim. Mas de que forma? Vamos voltar para o texto que Jesus falou para os discípulos. Não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aspecto importante. E antes disso, ele diz o seguinte para os discípulos: olhai para as aves dos céus, porque elas não plantam e nem colhem, mas vosso Pai Celestial as alimenta. E vocês valem mais do que os passarinhos. Olhai para os lírios do campo, porque nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ele diz, por que vocês estão tão ansiosos, então, homens de pequena fé? Vamos analisar, então, aqui de uma forma bem cautelosa e fria. Presbítero Edilson, seja bem-vindo aqui. Vamos analisar de uma forma bem cautelosa aqui. Quando eu me apresentar diante de Deus com as minhas demandas, com as minhas necessidades, eu jamais devo apresentar-me diante de Deus querendo que Ele já faça alguma coisa de imediato para mim e que a resposta seja imediata. Porque tem 3 tempos na resposta de Deus para mim.
Ele pode responder sim, não ou espere. Mas nenhuma dessas respostas vão vir de imediato. No texto que nós lemos aqui, mostra sobre isso. Nem sempre ele vai nos responder de forma imediata. Não que ele não tenha ouvido de imediato. Todas as vezes que a gente ora, Deus já ouviu. Mas há uma diferença entre ele ouvir e ele atender. Né? Há uma diferença, boa tarde, meu amor. Há uma diferença entre Deus ouvir e ele atender. Vamos pensar que também pode acontecer de Deus atender imediatamente após ele ouvir. Mas pode acontecer de ele atender imediatamente após ouvir, mas a resposta demorar também a chegar. Vamos pensar. Daniel orou durante 21 dias. Daniel orou durante 21 dias. Pense lá, na oração de Daniel. Ele orou durante 21 dias. E a Bíblia diz que Deus o respondeu e mandou a resposta logo no início da oração dele, no primeiro dia. Mas quando é que a resposta chegou para Daniel? 21 dias depois. Por quê? Aconteceram barreiras no mundo espiritual. Quando o anjo chegou para trazer a resposta para Daniel, ele disse: Daniel, homem muito amado, desde o princípio das suas orações eu vim para trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia, que representava Satanás, bloqueou o meu caminho. E aí, Deus então enviou o anjo Miguel, porque a função do anjo mensageiro ali era apenas transmitir a mensagem, ele não tinha que lutar com os demônios. Então Deus mandou Miguel, e Miguel lutou então com Satanás, e o caminho foi liberado para a resposta chegar. Preste atenção aqui numa coisa importante. A luta no céu, a luta no espaço, durou 21 dias, com o anjo de Deus guerreando contra os demônios, contra Satanás. Tudo por causa da oração de um homem. Tudo por conta da oração de Daniel. Então aqui está um aspecto importantíssimo. Muitas vezes a gente ora e Deus já mandou a resposta. E a gente para de orar. A gente desiste. A gente não persiste. Enquanto isso, os anjos estão lutando. Mas preste atenção aqui. Tem um livro que há muito tempo eu li esse livro. Eu acho que eu era adolescente ainda. Eu nem sei se ele ainda existe. É Cavaleiros do Vento. Ele fala sobre a oração. Ele fala sobre o poder da oração. Este livro diz que por causa de muitas vezes a gente desistir enquanto a gente está orando, porque vamos pensar, enquanto a gente está orando, quando a gente começa a orar, começa uma batalha no mundo espiritual, para que a gente não alcance aquilo que pedimos ao Senhor. E ele diz o seguinte, não quero fazer disso uma doutrina, é um livro que fala de possibilidades do mundo espiritual, e o mundo espiritual é real. Ele diz o seguinte: muitas vezes a gente começa a orar, e enquanto a gente está orando com fé, usando todas as ferramentas que a Bíblia manda acerca da oração, os anjos estão com força para continuarem lutando contra os demônios. Mas quando a gente começa a desanimar de orar, quando a gente começa a desistir de orar, os anjos começam a perder a força e perderem a guerra contra Satanás. Porque o que dá força para os anjos continuarem lutando é a nossa persistência na oração, é a nossa fé na oração, é a gente não voltar atrás. Então deixa eu falar uma coisa para você. Comece a orar, mesmo que você não esteja sentindo nada. Comece a orar, mesmo que você fique sentindo meio desanimado. Não desista, não pare de orar até ter a certeza de que Deus já te respondeu. Imagina se Daniel tivesse parado de orar. Imagina, Daniel está ali orando. E os anjos estão lutando contra o príncipe da Pérsia, contra Satanás. Enquanto Daniel estava orando, o anjo estava com força para continuar lutando. Imagina Daniel parando de orar no 10º dia. Se ele parasse de orar, o anjo voltaria. A resposta não chegaria. Então, Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. E nunca desanimar. Não pare de orar. Não desista. Você tem um pleito apresentado para Deus, não pare de orar.
Não desanime, não desista. Olha, um aspecto importante aqui. Às vezes a gente fala assim, não, Deus não vai atender mais, Deus não vai atender, não vou orar mais não adianta orar. Já tenho orado tanto e parece que nada muda. Tenho orado tanto e parece que nada acontece. Não desista. Olha um exemplo que Jesus deu aqui, deixa eu ler aqui novamente para você. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Disse-lhe Jesus ainda: qual dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite? Imagina, qual dentre vós tendo um amigo e este for procurar à meia-noite? Uma péssima hora para alguém procurar alguém, para alguém procurar um amigo. E ainda com essa demanda, o amigo chega lá meia-noite na tua casa e diz assim: me empresta 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, já é meia-noite, a porta já está fechada, e os meus filhos já estão comigo deitados. Aí alguém diz: poxa, logo meia-noite, você chamando aqui, chamar meia-noite é questão de urgência. Vai assustar as pessoas que estão dentro de casa, ouvindo você chamar meia-noite, vai dar uma arritmia. Isso não é hora de chamar ninguém. Você está importunando. Então não me importunes, os meus filhos já estão comigo deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se ele não se levantar por ser seu amigo, o fará por causa da importunação. Porque você não desistiu, o amigo não desistiu, ficou batendo na porta e ele não parou de bater até que você se levantasse. Então, você fará, o amigo levantará e atenderá em tudo quanto tiver necessidade. Aí Jesus completa, por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Vamos pensar, quais são os verbos envolvidos aqui? Lembrando que verbo denota ação. Quando fala de verbo, está falando de ação. Jesus está falando das ações que precisam estar envolvidas na oração. Primeiro eu tenho que pedir, né? E aí a gente já conheceu dentro da oração do Pai Nosso quais são os elementos que precisam estar envolvidos aqui. Aliás, eu não falei de todos os elementos, né? Falei da adoração, falei do reconhecimento de que a prioridade devem ser as coisas espirituais, aí falei das coisas materiais, mas ele falou também do aspecto relacional. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, só para a gente voltar aqui nos aspectos, nos elementos que precisam estar envolvidos, se tiver algum problema de perdão, se tiver mágoa com alguém, um problema mal resolvido, também não vai ser respondida a oração. Tem que ter todos esses elementos da oração do Pai Nosso. Aqui, gente, não é uma oração para ser repetida. Daqui não é uma oração para ser repetida como se repete um mantra. Não. Aqui são os elementos, os elementos que precisam estar envolvidos na minha oração e qual deve ser a motivação correta da minha oração. Adoração, recapitulando. Adoração, reconhecimento de que as principais demandas devem ser demandas espirituais, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí sim eu posso apresentar as minhas necessidades básicas, não é pedir nada aqui para gastar com os meus deleites, mas as minhas necessidades básicas. E a questão do perdão, relacionamentos interpessoais. Todos esses elementos devem estar envolvidos no meu coração se eu quiser ter as minhas respostas atendidas. Mágoa, ressentimentos, problemas mal resolvidos, inveja, qualquer outra coisa. Contenda, dissensão, problemas relacionais, problemas na ordem horizontal, no sentido horizontal. Tudo isso deve estar sanado se eu quiser que Deus atenda as minhas orações. Do contrário, Ele não vai responder. Viu? Do contrário, não vai responder. Se isso aqui está resolvido, se a minha motivação está correta, depois da motivação vem a última parte da palavra motivação, que é a ação. E aí estão os verbos que Jesus disse que
as ações, né? Os verbos que precisam estar envolvidos. Primeiro, pedir. Eu preciso apresentar diante de Deus as minhas petições. Eu preciso pedir. Depois eu preciso buscar. Preste atenção aqui. Eu pedir. Mas eu pedi e se eu vou receber, eu tenho que buscar. Eu peço e aí eu tenho certeza que o que eu estou pedindo Deus já providenciou e eu vou buscar. Qual é a diferença de pedir para buscar? É porque se eu só pedir, eu vou ficar parado esperando. Se eu buscar, além de eu pedir, eu vou sair da minha zona de conforto para ir ao encontro da bênção. Eu peço, mas eu também vou buscar. Aí ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Eu pedi, foi dado para mim, foi dado, mas eu ainda não tomei posse, porque eu preciso buscar. Quando eu for buscar, eu vou achar o que eu pedi. E aí, quando eu for buscar, pode ser que ainda tenha uma outra atitude que eu preciso tomar. Eu preciso bater. Bater na porta. Então eu peço, saio da minha zona de conforto, vou buscar, vou no local certo, eu sei aonde Deus colocou a bênção, então eu vou lá buscar, eu saio da minha zona de conforto, vou buscar a minha encomenda. Quando eu chegar para buscar a minha encomenda, a encomenda é muito preciosa, ela está guardada no lugar, eu vou precisar bater na porta, a porta será aberta e então eu vou tomar posse da bênção. Gente, nós estamos muitas vezes fazendo tudo errado em relação à oração. A gente dobra o joelho e sai despejando um monte de palavras para Deus. Não há uma racionalidade, não há um relacionamento, não há aquela ideia de relacionamento de que a oração é uma conversa, um diálogo, é um relacionamento, demanda algumas atitudes, demanda ação. E Jesus deu a garantia. Se tudo isso aqui for feito, Ele manda uma promessa maravilhosa. Eu quero terminar com esta promessa aqui para te refletir. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ele não está dizendo aqui que se a gente pedir todas essas coisas, Deus vai nos dar. Ele promete nos dar algo melhor do que aquilo que a gente pedir. Ele termina dizendo, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se o filho pede pão, você não dá pedra. Se pede peixe, você não lhe dá serpente. E se pede ovo, você não lhe dá escorpião. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará aos vossos filhos o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Gente, que o Espírito Santo tem tudo. Jesus fala sobre tudo isso, ensina a orar, fala que você deve pedir o pão de cada dia, mas ele diz que se você pedir para Deus, seguindo as orientações do Espírito, Ele lhe dará o Espírito Santo. E por que ele diz aqui que ele vai dar o Espírito Santo ao invés de dar aquilo que a gente pediu? Porque se ele der o Espírito Santo, a partir desse momento, quem vai apresentar os nossos pedidos para Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai pedir para Deus em nosso nome aquilo que a gente realmente precisa. E a gente, tendo o que a gente precisa, a gente descansa. Descansa no Senhor. Amém? Ore. Não desista. O inimigo vai fazer de tudo para você parar de orar. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir. O inimigo vai fazer de tudo para você desanimar. Não desanime.
ore, ore. Estreite sua comunhão com Deus. A oração dá poder, a oração dá graça, a oração dá unção, a oração dá autoridade, a oração estreita o relacionamento com o Espírito Santo. A oração faz com que você conheça mais a Deus. Não pare de orar. Não pare de orar. E além de orar, de você dobrar os seus joelhos para orar, e que isso seja uma disciplina diária, e faça isso preferencialmente de manhã, assim que você acordar, antes de fazer qualquer coisa, ore. Viva uma vida de oração. Teve uma quedinha aqui na internet, mas a gente já voltou para terminar. Então não pare de orar. Não desista. Não desista. Insista. Viu? Você assistiu a essa transmissão, da nossa transmissão de meio-dia, da nossa quinta da palavra profética. Não seja egoísta. Transmita essa mensagem para outras pessoas. Transmita essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe, tá? Compartilhe no seu feed de notícias do Facebook. Compartilhe nas suas outras redes sociais, para que outras pessoas saibam que vale a pena continuar a orar. Tem muita gente que está parando de orar, tem muita gente que está desanimando, porque perdeu a perspectiva de que possa receber a resposta. Então seja esse agente de Deus, tá bom? Compartilhe, comente aí, depois que terminar aqui, comente a mensagem, aquilo que você recebeu da parte de Deus, e que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Tenha certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Não pare de orar. Ore sempre. Ore 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ore o dia inteiro. Ore de manhã, de tarde e de noite. Ore todos os dias. Não pare de orar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.